Na última aula a gente criou um servidor de REST API. Vocês viram que ele tem um endereço que é o chamado endpoint, e através desse endereço eu posso criar uma aplicação cliente e entrar em contato com esse web service. Existem vários web services disponíveis aí no mercado hoje em dia, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com várias utilidades. Tem, por exemplo, se você criar um site aí de vendas, existe um web service dessas empresas que fazem a entrega dos produtos, né? E aí você entrando em contato com o site delas, você consegue integrar no seu site a forma como ela vai fazer a cobrança, etc, etc. Né? Existem várias outras coisas, inclusive coisas de brincadeira, de consulta a Pokémon e outros negócios assim. E algumas coisas de utilidade pública. O IBGE coloca dados da população, né? E você tem os Correios que colocam uma maneira de você consultar dados de um determinado CEP. E nós vamos ver justamente não dos Correios, mas um outro web service que está disponível aí, e vocês podem encontrar dados sobre eles nesse endereço aí, viacep.com.br, né? E vocês veem que eles colocam disponível gratuitamente um endpoint, né? E com dois tipos de retorno. Como a gente está interessado aqui em falar nessas aulas sobre JSON, a gente vai ver o formato aqui de retorno do JSON. Então o endpoint para a consulta do web service é esse aqui, viacep.com.br/ws de web service e aqui você entra com o CEP /JSON e a resposta vai vir nesse formato JSON. O formato JSON é esse que vocês estão vendo. É uma série de duplas. Você tem um índice, digamos assim, e depois o valor desse índice. Então, no caso aqui, a gente tem, por exemplo, a resposta aí dessa consulta ao web service vai ser um JSON que tem esse formato aqui, CEP, dois pontos, e o CEP aqui, no caso, essa resposta é o próprio CEP que foi mandado. Depois tem Logradouro, dois pontos, Praça da Sé. Quer dizer, pode ser rua tal, assim, assim. Depois complemento, pode ser aqui, apartamento tal, não sei o quê. Né? O bairro tal, localidade a cidade. Unidade da federação é estado. Um número aqui relativo a IBGE, que eu não sei o que é, GIA, DDD, que é o DDD do telefone, e o outro dado aqui financeiro, que eu também não sei o que é. Mas enfim, vocês estão vendo aqui como é o modelo JSON, né? É sempre assim. Isso na realidade, isso aqui parece algo complexo, mas isso aqui na realidade é uma linha, né? É uma linha que percorre o caminho da rede, tanto para ir quanto para voltar. No nosso caso aqui, no exemplo que a gente deu, a gente não usou o JSON para mandar, mas a gente podia usar JSON para mandar. E aqui nesse caso, a gente recebe a resposta no formato JSON. E como é que a gente trabalha com isso? É o que a gente vai ver agora, mas vai ver em detalhes mais complexos. Dessa vez agora a gente vai trabalhar apenas com o cliente, né? O servidor foi lá aquela empresa que criou, o IBGE que criou, o Correio que criou, né? O mercado não sei o que criou. Nós vamos criar aqui apenas a parte cliente. Então é uma coisa que vocês já viram, igualzinho nós criamos da outra vez. E vamos criar uma aplicação de console para simplificar. A gente podia criar uma aplicação de webform,
uma coisa mais sofisticada, mas vamos criar uma aplicação de console aqui que é mais simples. E é aquilo mesmo que a gente criou, igualzinho, né? Com uma pequena diferença. Aqui em cima, ó, no Using, a gente tem que acrescentar Using System Text e Using System Text JSON, que a gente vai trabalhar com o tal do JSON, né? O resto aqui, ó, é o main, né? Nós vamos deixar esse negócio de apertar qualquer tecla para continuar. No caso não precisava, porque o nosso servidor lá, o nosso não, né? O servidor lá da empresa já está no ar, mas vamos deixar só para vocês verem que isso aqui é a mesma coisa. Mas antes de continuar, a gente vai fazer o seguinte: como a gente sabe que aquela resposta é uma resposta em JSON, que tem aqueles campinhos, digamos assim, a gente vai criar uma classe, né? Porque aquilo ali é um negócio de texto, né? É um formato específico do JSON. E nós temos que trabalhar aqui no formato de objetos de C#. Então a gente cria uma classe. Como é que a gente cria uma classe? A gente vai ali, né? Ele vai ali e vai adicionar. Vamos adicionar, né, um novo item. E esse novo item é uma classe, tá? Então a gente vai lá adicionar uma classe. Ela quando vem, ela vem nesse formato aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, classe 1, né, CS. Já vem formatado, etc, etc. Mas nós vamos mudar esse negócio aqui, né? Já mudamos, né? Mas nós criamos assim e meramente mudamos o nome dela. Aqui no caso nós vamos excluir essa aqui. Nós mudamos a nossa classe para essa aqui, ó, chamamos ela de resposta. Meramente você muda o nome ali e automaticamente o Visual Studio acerta todas as ligações. Muda aqui o nome da classe. E nessa classe a gente vai criar aqui uma série de propriedades que tem aqueles mesmos nomes daquelas chaves do JSON, né? Então aqui classe resposta, está aqui string sep, getSet, né? String logadouro, string complemento, bairro, todos aqui mesmo. Alguns que às vezes não interessam a gente na nossa aplicação, às vezes não interessa, mas você tem que fazer uma coisa que seja espelho daquele JSON, porque depois a gente vai fazer, vocês vão ver que a gente vai converter a resposta de JSON para uma classe, né, C#. Então está aí criado esse negócio, dê sempre o save, e agora vamos voltar ao nosso programa ali, né? Nesse nosso programa ali, vocês veem que a primeira coisa que a gente criou aqui, a gente criou um objeto dessa nova classe. Então a classe chamava resposta, a gente criou aqui uma variável resp, new resposta. Então o resp aqui é um objeto, muita gente chama isso aqui de prefixo, né? Também gosto de chamar de prefixo. Agora o resto é aquilo que a gente já viu aqui, né? O response tem o wait, cliente getAsync, e aqui tem o endpoint. Vocês viram que o endpoint foi informado lá na página lá do ViaCep. Então ele diz ali que é http://viacep.com.br/ws/ e aqui é o CEP que a gente vai entrar para pesquisar aqueles dados. É claro que se a gente fizesse uma aplicação aqui, cliente com webforms, você entrava num campinho, depois apertava um botão e aí compunha esse string aqui, mas basicamente a gente está entrando com esse negócio. Então essa nossa aplicação só serve para consultar esse CEP, mas é meramente um exercício, né?
Então você coloca aqui o CEP que você quer pesquisar, barra, JSON barra, tá? Aqui a mesma coisa, string message, e aí você vai receber a resposta. Como é que você vai receber a resposta? Você vai receber a resposta naquele formato, tá? Recebendo naquele formato, você pode desserializar, tá? Mas só para vocês terem ideia, eu vou colocar como comentário essa parte aqui, ó, e a gente vai rodar esse negócio para vocês verem como vem a resposta total, tá? Vamos salvar esse negócio aqui, salvamos tudo aqui, e ele vai dar uma resposta que vai vir no formato JSON. Vocês vão ver aqui como é que é esse negócio. Vamos lá então. Se demorar eu dou uma cortada aqui. Tá aí a resposta então. Veio o CEP, vocês veem que não é naquele formato que estava no exemplo, né? Rua Frei Caneca, o complemento ali, que no caso aí não diz muita coisa, o bairro Consolação, localidade de São Paulo, o FSP, e aqueles dados que a gente não sabe, o DDD não, o DDD é 11, porque São Paulo é 11, né? Então vocês veem que se eu deixar só assim, aparece assim. Mas se eu fizer uma aplicação mais bonitinha, eu quero que saia, inclusive na tela, né? Se eu fizer um webform, coisas que me interessam, digamos. O CEP eu já entrei, então não interessa a volta dele. Eu quero saber só aquele CEP, qual é a rua, qual é o bairro, qual é a cidade e qual é a unidade da federação. Como é que eu faço isso então? É o que a gente vai ver aqui, né? Eu já tinha feito, eu só coloquei como comentário para vocês verem o que volta. Então eu tenho que fazer um negócio que chama desserializar. Quer dizer, eu vou transformar aquele JSON, eu vou transformar num objeto C#, né? E como é que eu faço isso? Está aqui, né? Vamos tirar os comentários aqui, né? E vamos analisar linha a linha o que eu fiz aqui. Então tá lá, var resp desserializado, JSON serializer, né? Isso aqui vem lá daquela biblioteca, né? Da biblioteca TextJSON. Então se vocês forem trabalhar com JSON, vocês têm que aprender as funções, né? Dessa biblioteca. Uma delas é JSON Serializer, né? E tem aqui desserializar, e aqui eu coloco como é que eu quero, qual a classe que eu quero desserializar, que é a classe resposta, né? E o que eu quero desserializar é o message, que foi o que chegou aqui, né? Aqui eu tenho que colocar essa parte aqui, por sinal, com comentário, senão vai vir aquilo de novo, né? Então recebi aqui aquela mensagem JSON e quero desserializar para um objeto C# chamado resposta. E se eu tenho resposta, eu posso meramente indexar aqui, né? Então coloco aqui em logradouro, 2 pontos, né? Eu coloco aqui aquela variável ponto logradouro, né? Aqui bairro, aquela resposta ponto bairro. Isso aqui é uma classe com suas propriedades, né? Coisa normal no C#. Cidade, aqui localidade. Vocês veem que aqui não bate uma coisa com a outra, né? Porque aqui o que eu tenho lá no JSON é localidade, onde o que eu tenho também na classe é localidade, mas aqui eu quero colocar na saída como cidade. Estado a mesma coisa, eu tenho lá
o F, que é a unidade da federação, e eu coloco aqui, tá? Então, basicamente é isso aí. Como eu falei, a gente está fazendo aqui um aplicativo de console, mas podia ser um aplicativo webphone todo bonitinho. E aqui vocês veem que eu desprezei, na apresentação, desprezei algumas coisas que vieram na resposta em JSON, né? Então vamos rodar esse negócio aqui para ver bonitinho como é que vai sair o negócio aí. Aí o cliente aperta a tecla e já veio ali, logrador, Rua Frei Caneca, Consolação, Cidade de São Paulo, Estado SP. Se aquele CEP que foi dado é o 030001, por acaso é o meu, né? Então aparece direitinho aí. Então vocês viram, gente, como é que, primeiro, como é que a utilidade do REST API, e depois, como as respostas geralmente são JSON, eu tenho que conseguir converter essa resposta do formato JSON para o formato de classe do C# para poder usar, né, normalmente na minha aplicação, tá? Espero que vocês tenham entendido isso, tenham gostado. Muito obrigado.